A paz, irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a nossa programação de celebração dos 80 anos da nossa igreja aqui em Santa Teresa. Eu faço parte dessa história, tá? E você faz parte dessa história. E para a nossa reflexão nesta manhã, eu vou basear nosso texto em Gênesis 11, sobre ali o episódio da Torre de Babel, e parte do texto da mensagem desta manhã eu baseei numa pregação que eu ouvi do pastor Neil Barreto, e trouxe assim uma grande contribuição para enriquecer o texto desta manhã. Então nós assim estamos dando o nosso início à nossa programação de 80 anos, ano da maturidade, em nome de Jesus, amém. Sucedeu que partindo eles no Oriente, deram a planície da terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra no reduto de argamassa. Disseram: vinde, fiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a mesma linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Mais tarde, o Senhor dispersou da limpeza a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor nos dispersou por toda a superfície dela. Amém. Por que eu escolhi esse texto? Ou seja, eu espero que eu consiga mostrar para os irmãos o propósito de escolher esse texto. Esse texto fala que hoje as instituições estão sendo desfeitas, desacreditadas. A instituição família. Hoje nós vemos que a família ela já não é mais a família modelo, ela fizeram uma marca da sociedade. A modelo de família diferenciada, porque a família humana, a base foi desfeita. Outras instituições, a igreja ela vive em uma sociedade pós-moderna, como outras instituições também. Não se hoje dá o crédito mais pela placa, pela denominação. Antigamente falava-se o nome protestante, era um nome que tinha muito peso. Falava-se o nome metodista, batista, Assembleia de Deus, tinha uma referência muito grande. No caso da família, quando falava assim, família tal, a gente às vezes fazia até continência, E a gente tinha aquela postura, essa família é uma coluna. Só que os processos foram desencadeando e hoje fala assim, família está lá, sim, eu vejo o filho dele. Por quê? Hoje, quando se fala assim, o mundo evangélico,
Porque a comunhão, o ajuntamento deles, abominava o projeto de Deus. A comunhão deles era produto, era uma atitude de um afastamento histórico do propósito a qual Deus os criou. Vou repetir para você: a comunhão deles era um afastamento histórico do propósito pelo qual Deus os criou. Ter comunhão para Babel era afastar da missão. Ter comunhão era um auto-afastamento histórico. Abra comigo lá em Gênesis 19, 1. Gênesis 9, 1, perdão. Gênesis 9, 1 diz que abençoou Deus os seus filhos e quis multiplicar e encher a terra. Deus disse: olha, eu abençoei vocês, dei uma ordem, dei um mandamento, vocês têm que multiplicar e encher a terra. A marca deste povo era, irmãos e irmãs, está espalhado.
gente deixar aqui a nossa geração. Meu irmão, comunhão não está junto confortável com a boa, mas comunhão é fazer história da vocação da qual Deus confiou. Qual é o processo de interrupção que a gente vê nesse texto? É uma geração de projetos inacabáveis. Babel estava virando um projeto inacabável. Nada é pacífico. Geração sem longevidade. Eu digo com muita alegria. Eu tenho 57 anos de metodismo. Nasci na igreja metodista. Se tivesse uma paternidade, eu teria nascido na paternidade metodista. Fui criado na escola dominical. A frase que mais vocês ouviram em 2 anos. Esse é o 8º ano que eu estou aqui. Escola dominical, escola dominical, escola dominical. E, irmãos e irmãs, eu acredito que sou parte de uma geração que acredita na história da igreja. É melhor não ser descer para si mesmo. Por que estamos dizendo isso? Descer para si mesmo é construir em causa própria, é legislar em causa própria. E Deus nos chamou para ser para o corpo de Cristo, para ser para a igreja. Deus está dizendo em Israel: é tempo de andar, é tempo de prosseguir. Essa comunhão, esse ajuntamento, esse mesclado, ele adoece, porque ele te rouba a missão, te rouba o projeto. Queridos, Israel está querendo apostatar-se da fé, mas a apostasia não é só apostatar-se da fé. A apostasia é abandonar a missão de Deus. A apostasia não é só apostatar-se da fé, negar a fé. Quando eu abandono a causa, a cruz, e transformo isso numa torre, numa cidade de alto refúgio, eu estou apostatando. Querido, uma igreja não morre quando ela para de reunir.
Quero ir pessoalmente, eu quero dar alguns princípios desse legado. Há um psicólogo, a nossa psicóloga vai entender, falando, chamado Jung, ele diz o seguinte, que nós precisamos viver no tempo da individuação. O que é individuação? Coisa fácil, ou complicada. É um processo pelo qual o ser humano evolui de um estado de infantilidade e se identifica para um estado de maior diferenciação e maturidade. Significando, é sair do estado de infantilidade, criancice, para o estado de maturidade. Orando numa madrugada, Deus pôs no meu coração 80 anos, eu ouvi isso no meu coração, é tempo de maturidade. Amado? A individuação nos faz ter uma igreja madura em nome de Jesus. O indivíduo que passa por essa maturação, ele não se identifica com o meio, não se pode refém do todo, ele não é produto de massa de manobra, ele não se confunde. O que é confundir? É fundir pouco. E nós não nos conformamos, nós não nos fundimos com este mundo. Nós somos irmãos fundidos pela graça e pela palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que mudou a nossa vida. Querido, hoje, o ser humano se tornou um ser livre. Nós não sabemos ser homem e ser mulher. Olha aonde nós chegamos. Se são coisas fáceis, duas moças. A gente vê essa novela Babilônia aí, eu não vi nem um capítulo, nem uma cena lá, só vejo passada a propaganda. Uma vergonha para a sociedade brasileira. Eu espero que nem o evangelho, nem o metodista esteja na frente dessa novela imoral e pervertida. Amém, irmãos? Se está, cria juízo. Você está perdendo tempo e está alimentando a carne. Esse ser livre perde a sua identidade. A igreja não é uma igreja livre. A igreja é uma igreja purificada pela santidade, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Viver a nossa história, querido, é viver o nosso DNA. Eu quero concluir sobre o legado, para a gente não se confundir, nos fundir até a nossa população, a nossa maturidade. Eu quero concluir dizendo o seguinte: 4 coisas para nós, na nossa celebração da história, e a gente deixa essas 4 coisas para trás. Primeiro, pensamentos que outros têm de nós. Qual é o pensamento que outros terão a seu respeito e a respeito da nossa igreja? 2, lembranças e prova da nossa existência. Irmãos, quais as lembranças e provas da nossa existência? E ficarão. 3, troféus, registro dos nossos feitos. 4, legado, tudo que somos e possuímos. Agora, com o tempo, as memórias apagam. Com o tempo, as memórias apagam. As lembranças e troféus são perdidos e roubados. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o legado permanece. O legado permanece. Eles estavam, a igreja foi construída 1000 anos depois de Cristo. Tempos depois, a igreja foi ser restaurada, reformada. Pegaram a planta original. Então, pegaram aquela planta original. O arquiteto disse o seguinte: consta aqui uma nota que as madeiras para
uma leitura, tinha 200 anos que aquela igreja havia sido construída e agora estava restaurando o telhado. E indo ao local designado pela planta, encontrado ali uma floresta. Porque o homem plantou árvores e disse: essas árvores no futuro serão madeiras para o telhado da igreja na sua restauração. Só um homem de visão pode deixar o legado desse para a geração futura. Meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você aqui, Moacir, o Gel, Coletivo, Ricardo, Deus, vou pegar a geração do meio, Elias, que mais está aqui nessa manhã, nessa geração aí, ajuda a olhar aí. A geração que estava aqui na segunda geração da igreja, né? Outros virão à noite, esse irmão sua família. Primeiro, passe o legado para os seus filhos. Passe o legado para a sua família. Segundo, cante músicas da nossa história. Eu posso ser jovem, eu sei dessas coisas do cara. Garotão sabendo disso, né? Cante músicas da história. Foi assim com Asaf. Nós pensamos bem a história de Asaf. O seu legado durou mais de 400 anos na Bíblia. Terceiro, use a memória para celebrar os feitos de Deus na história da igreja. Use testemunhos, conte histórias, porque o que aconteceu aqui nesses 80 anos foi graça e glória do nosso Deus, foi milagre do nosso Deus. E diga isso à próxima geração. Com 3 coisas que eu quero deixar para você. Então, irmãos, qual é o desafio para mim, para você, para não ser como Israel e Babel? Cuidar da herança da nossa fé. A herança da nossa fé, repita comigo. Nós, metodistas, temos uma herança rica. Nós, evangélicos, temos uma herança rica. Cuide da herança da fé. Celebre a fé juntamente com a história. Terceiro, pense além da sua geração. O Moacir não pode pensar só nele. O Elias não pode pensar só nele. O Ian não pode pensar só nele. Por que estamos dizendo isso? O mal, a crise. Eu, pastor Pontes, pensar além da nossa geração, pensar nos nossos filhos. Minha avó, no ano passado, quando voltei da cirurgia, eu disse: vamos construir um espaço de convivência para os nossos filhos, netos e bisnetos. Conte com a nossa mortalidade. Primeira geração, segunda geração, nós vamos morrer primeiro e os nossos filhos vão sepultar. Isso é a lógica da história. O inverso disso é uma fatalidade. Quem não planeja para a futuro, para a geração futura, pensa que viverá para sempre. Eu quero dizer aos irmãos desta manhã que nenhum de nós aqui viverá para sempre. Esta geração que está passando o bastão, dizendo: eu estarei agora ao seu lado, eu estarei vitorioso, mas você, meu filho e minha filha, vocês são continuadores da semente que foi plantada. A semente, uma mudança, atrelada à idade. É hora de ver nossos filhos à frente da igreja. Como já temos visto,
é seu, tudo que é de Deus. É nosso, amém? É nosso. Faça um plano para celebrar os 90 anos dos 100 anos. E quando chegar aos 100 anos, eu quero estar aqui.